5:43, 16 de julho de 2025. Uma caravana de 16 caminhões blindados americanos seguia pela autoestrada M4 no leste da Síria, a apenas 27 quilômetros da fronteira com o Iraque, quando a luz do amanhecer mal começava a romper o deserto empoeirado. O comboio transportava armas, combustível, drones e sistemas de comunicação eletrônica, vitais para o controle do espaço aéreo e terrestre da região pelos Estados Unidos. Nele, encontravam-se mais de 180 soldados americanos. À primeira vista, parecia uma rota de transporte normal. Na verdade, era o núcleo da presença dos EUA no teatro de operações do Médio Oriente. Mas foi nesse momento que um bando surgiu do silêncio no horizonte. Drones kamikaze com cargas explosivas direcionadas Shahed 238 voaram baixo sobre a areia, contornando os radares americanos graças ao relevo e às zonas mortas no espectro eletromagnético. O reabastecedor foi a primeira vítima. Uma coluna de fogo iluminou a tragédia a 18 metros de altura. 5 oficiais foram mortos logo após o segundo drone atingir a cabine do posto de comando. Como resultado, toda a caravana perdeu a comunicação encriptada. O terceiro ataque, com drones militares ao caminhão, ocorreu 37 segundos depois. Uma reação em cadeia ocorreu quando as baterias de íons de lítio explodiram como pólvora. As forças aliadas na Síria gritavam perdendo a orientação enquanto o metal derretia. 5 veículos foram destruídos em 30 minutos. Os UAV destruídos, os destroços dos veículos blindados e os capacetes ensanguentados criaram um caos total. O ataque terminou às 5:45 da manhã. Não houve aviso, negociação ou disparo. Morte vinda dos céus. Este foi um ataque mais sério. A mensagem chegou diretamente a Washington. Apesar da ampla infraestrutura militar na região, por que razão os Estados Unidos não conseguiram impedir este ataque? Os críticos lembraram no mesmo dia que, em maio e junho, o Pentágono recebeu regularmente informações de inteligência sobre o aumento da atividade de drones iranianos. No entanto, a atenção da administração Trump estava concentrada na Europa Oriental e na fronteira sul dos EUA. A Síria claramente não era a principal prioridade. Além disso, essa negligência estratégica teve consequências graves. Uma reunião extraordinária foi realizada na Casa Branca às 9:30, horário de Washington, 4 horas após o ataque. A supressão total da ameaça dos drones iranianos foi o que o presidente Trump assinou na ordem presidencial, no horário 416B. A resposta será absoluta, afirmou o vice-presidente numa conferência de imprensa. O Ministério da Defesa iniciou a Operação Grey Sweep. O objetivo não é apenas vingar-se, mas destruir completamente a infraestrutura da guerra de drones do Irão. A reação foi imediata. 30 caças FA-18 com mísseis AGM-88 Harm foram enviados de Djibouti a partir do porta-aviões, o USS Theodore Roosevelt. Ao mesmo tempo, 200 drones de guerra eletrônica entraram no espaço aéreo iraniano, criando uma cúpula de supressão na faixa de 22 a 18 GHz. O sinal era tão forte que os radares Thor M2 e Bavar 373 começaram a ficar cegos um após o outro. Nesse momento, começou a transferência de soldados no Iraque. 3.000 soldados da 101ª Divisão Aerotransportada dos Tri-Cair e da 1ª Divisão de Fuzileiros Navais foram posicionados na fronteira com o Irão. Eles se preparavam para uma operação em terra sob a cobertura de drones MQ-9 Reaper. Em um dia, a situação mudou drasticamente. Os Estados Unidos da América transformaram-se em predadores e não em observadores. Existem motivos para tal reação dos Estados Unidos, ou ela pode levar a um conflito mais grave no Médio Oriente. A mídia teme que o ataque ao comboio americano possa ter sido uma provocação relacionada à ativação da aliança Irã-China. Vale lembrar que nas últimas 3 semanas, pelo menos 42 drones de reconhecimento chineses chegaram a Sistão, no Irã, através do corredor paquistanês, segundo o The Times e a Al Arabiya.
Os especialistas do Pentágono sugerem que todos devem trabalhar juntos. Nessa situação, um ataque inesperado e tecnicamente complexo parece uma demonstração de força, bem como um teste aos limites da paciência de Washington. A resposta americana, apesar da rudeza, era esperada. Especialmente devido à pressão interna, senadores republicanos exigiram um ataque imediato e esmagador contra todas as plataformas inimigas na região. No entanto, por trás dessa bravata política há um dilema perigoso. Se um ataque ao Irão agravar as relações com a China, o Médio Oriente pode se tornar um novo ponto de conflito global. O mundo mudou naquela manhã quando o sol nasceu sobre o deserto sírio. Um ataque, uma mensagem de aço e fogo, e a linguagem dos generais voltou a falar de uma grande guerra. Os americanos não vão mais tolerar. 9h30 da manhã, hora de Washington. A Casa Branca explodiu. A operação, que ficará na história como uma das reações militares mais rápidas dos Estados Unidos no século XXI, foi aprovada pelo presidente Trump à porta fechada do Salão Oval. A Força Especial 416B autorizou um ataque a toda a infraestrutura iraniana relacionada com a produção e utilização de drones e ativou o envio total de tropas para a zona de conflito. O plano de intimidação imediata entrou em vigor. Durante 23 minutos após a aprovação da operação, o grupo de satélites do Zesinaekoa registrou atividade em 21 alvos iranianos suspeitos, incluindo lançadores móveis, hangares, armazéns e estações de comunicação. Todos eles foram incluídos na lista dos alvos mais importantes. Ao mesmo tempo, drones espiões RQ-170 Sentinel, capazes de observar e lançar ataques de alta precisão, começaram a levantar voo no deserto da Jordânia. A Operação Grey Sweep baseou-se num nível de sincronização sem precedentes. As ações do Zekulori foram desenvolvidas simultaneamente em 3 frentes: no ar, no ciberespaço e em terra. No sul do Iraque, 80 tanques M1A2 Abrams SEP-VT3 com sistema de proteção ativa Trophy foram reagrupados, e 3.000 soldados, alguns dos quais acabados de regressar de exercícios na Romênia, foram enviados para zonas fronteiriças com equipamento de combate completo e comunicações por satélite de 5ª geração. 2 contratorpedeiros da classe Arleigh Burke, com mísseis Tomahawk, capazes de atingir alvos a uma distância de até 1.600 km, chegaram ao Golfo Pérsico. Tendo em conta a atual tensão no Mar da China Meridional, não será uma operação desta magnitude um risco direto de envolver os Iquitos Empires numa guerra simultânea com o Irão e a China. Parece que Washington já assumiu esse risco. Sob condição de anonimato, fontes do Pentágono disseram a Reuters que a transição para um modelo multipolar de ameaças obriga os IUD a agir simultaneamente e não em sequência. Como isso se aplica? Que os Estados Unidos estão prontos para responder à escalada chinesa na Ásia e aos desafios do Irão no Golfo Pérsico ao mesmo tempo. Entretanto, o céu sobre o Irão ficou calmo. Nenhum avião americano conseguiu romper o sistema de defesa antimísseis PVO. No entanto, as forças cibernéticas já iniciaram o ataque. O Departamento Secreto da Equipa Cibernética iniciou complexas injeções no tempo, utilizando coordenadas GPS falsas e distorcendo os comandos de controlo nos sistemas iranianos. 2 horas depois, começaram as primeiras falhas, quando os drones foram lançados e imediatamente perderam o rumo, colidiram uns com os outros ou ficaram a sobrevoar as bases sem motivo aparente. Às 14h14 de Teherão, os Tomahawks saíram dos silos submarinos. As suas rotas foram traçadas de forma a não entrarem em zonas de vigilância por radar. Os alvos prioritários são os hangares em Bandar Abbas, o posto de comando subterrâneo em Yazd e a fábrica de montagem de drones Shahed, em Isfahan. Para evitar a interseção, cada ataque foi acompanhado por interferências eletrônicas simultâneas. As explosões foram ouvidas a dezenas de quilômetros de distância. E nos epicentros, a temperatura subiu para 3.000 graus, como mostraram imagens de satélite da NASA.
Mas outro objetivo, neutralizar os sistemas de comunicação, revelou-se mais importante. Em menos de 17 minutos, 5 pontos de controlo Lear-3, que constituíam o sistema nervoso da coordenação de drones iraniana, foram destruídos. O Irã ficou completamente paralisado, sem comunicações nem radares. Será que os líderes iranianos compreendem que o uso de drones contra os IQNS é equivalente a suicídio nas circunstâncias atuais? Ou será apenas o início de uma escalada? Ainda não há resposta. A República Islâmica não permitirá que se atente contra a sua soberania, afirmou o presidente do Irã, Alireza Zama, numa breve declaração na televisão nacional. No entanto, esta declaração não suscitou objeções. Não foi lançado nenhum míssil. Não houve nenhuma operação aérea. Teherã parou. Às 15 era a hora local, metade de toda a frota de aeronaves não tripuladas do Irã havia sido destruída em terra ou ficou fora de serviço devido a ataques cibernéticos. Ao mesmo tempo, os drones americanos continuavam a sobrevoar a região, enviando alvos em tempo real para qualquer local suspeito. Como resultado de um único ataque, um bunker secreto perto de Shiraz, onde se supunha que estavam a ser desenvolvidos modelos atualizados do Shahed, com alcance de até 2.000 quilômetros, foi destruído. O impacto foi tão forte que estações sísmicas na Turquia e em Omã o registraram. Os Estados Unidos não se limitaram a responder, reescreveram todo o cenário da futura guerra na região, afirmou o The Guardian. Entretanto, os críticos levantam a questão: este ataque teria sido possível sem erros de inteligência. Por que razão a coluna americana não recebeu cobertura aérea, especialmente à luz dos avisos de meses? Além disso, será que a administração Trump é realmente capaz de impedir uma nova escalada da situação na região? Ainda não há respostas para estas perguntas. Por outro lado, uma coisa é certa: a partir de agora, os Estados Unidos não podem mais tolerar. Eles não se limitam a avisar, eles atacam rapidamente, com precisão e sem alarde. Menos de 24 horas após o ataque repentino de drones iranianos contra um comboio americano no céu sobre o oeste do Irã, começou uma fase que muitos analistas mais tarde chamariam de tempestade sem sangue. Tudo começou às 2h14 da manhã, hora de Teherã. No entanto, os sistemas de radar iranianos não viram nada. A defesa antiaérea deles não funciona. Além disso, para o comando, é uma perda total de controle. A Operação Grey Sweep atingiu um nível mais elevado quando o sistema de alerta precoce iraniano foi completamente destruído. Os Estados Unidos começaram com silêncio, não com mísseis e tanques, mas com um silêncio total. 200 UAVs, equipados com sistemas de supressão de rádio de banda larga, cruzaram o espaço aéreo iraniano. Eles emitiram poderosas interferências na faixa de 22 a 18 GHz, incapacitando importantes nós de defesa antiaérea. As unidades de mísseis antiaéreos Thor M2 e Bavar 373 ficaram cegas uma após a outra. Na verdade, ontem, o Irã ficou apenas a observar o céu. Qual será o futuro da defesa contra drones nos países que utilizam tecnologia russa ou iraniana, se os sistemas avançados iranianos não conseguem resistir a tal ataque? Em entrevista à CNN, especialistas militares, incluindo o general reformado Charles Griffin, afirmaram: a guerra moderna é uma luta de algoritmos. Você morre se a sua IA não funcionar mais rápido. E foi isso que aconteceu no Irã. Os drones americanos usaram frequências saltitantes e injeções cibernéticas, o que fez com que os sistemas de defesa aérea perseguissem fantasmas, deixando os alvos reais invisíveis. 30 caças. FA-18 Super Hornet do porta-aviões, USS Theodore Roosevelt, entraram no espaço aéreo iraniano em velocidade supersônica após a abertura da janela de surdez. Eles devem destruir todas as fontes ativas e potenciais de defesa aérea. A cada minuto que passava, eles se aproximavam invisíveis e incontestáveis. Os mísseis caçadores de radares AGM-88,
HARM foram lançados a uma distância de 80 quilômetros. Em 11 minutos, 14 importantes alvos da defesa aérea iraniana foram destruídos, incluindo uma grande bateria na região de Shiraz e um centro perto de Isfahan. A segunda onda começou simultaneamente, atingindo a espinha dorsal da infraestrutura de drones iraniana. A partir dos contratorpedeiros USS Ross e USS Paul Hamilton, os Tomahawks voaram a menos de 30 metros acima do solo, contornando colinas e desfiladeiros. Eles pretendem construir uma fábrica de baterias de lítio para drones, 2 postos de comando secretos e 3 hangares subterrâneos para UAVs perto de Bandar Abbas. Cada míssil transportava uma ogiva de 1.000 libras com um detonador retardado, capaz de perfurar concreto com até 4 metros de espessura. Certa vez, ocorreu uma explosão no centro logístico de UAVs, causando uma detonação em cadeia. A explosão foi tão forte que as câmaras do satélite GeoEye-2 registraram um clarão. No epicentro, a temperatura atingiu 3.200 GOSDK. Será que Teherã conseguirá recuperar o seu poder sem tripulação em poucos meses ou a infraestrutura ficará completamente destruída? O Pentágono já fez conclusões preliminares antes mesmo de os observadores internacionais começarem a avaliar os danos. Estas incluíram a destruição de mais de 60% da frota ativa de drones do Irão, a eliminação de 5 centros de comando centrais, a cegueira da cobertura de radar em 4 províncias-chave e a redução das comunicações num raio de 500 km. E tudo isso sem a presença de um único soldado americano. No entanto, o ataque digital foi acompanhado por um ataque técnico. Módulos maliciosos implantados anteriormente foram ativados nas redes iranianas enquanto os mísseis estavam a caminho dos alvos. Esses criminosos não se limitaram a destruir sistemas. Eles criaram sinais GPS falsos, substituíram comandos e atrasaram as confirmações de lançamento. Consequentemente, 45% dos drones iranianos não decolaram e 20% voaram sem rumo e voltaram para as plataformas de lançamento. Algumas pessoas colidiram entre si e vídeos dos acidentes já estavam a ser divulgados em canais do Telegram no Médio Oriente. A operação durou 51 minutos na primeira fase. Os EUA não se limitaram a vingar-se. Eles destruíram a própria possibilidade de vingança do inimigo. Além disso, nenhum avião foi perdido. Às 13h20 da manhã, hora de Teherã, os bunkers de comando no Irão foram destruídos ou continuavam intactos. Centenas de toneladas de equipamento militar estão inoperantes. Sob o céu noturno, a infraestrutura se transformou em cinzas radioativas. Além disso, o Irão não conseguiu lidar com isso. Será possível que o exército iraniano tenha enfrentado uma nova realidade na qual as guerras são travadas com códigos e sinais e não com ferro? Nesta fase, talvez a lição mais importante seja que os Estados Unidos da América não precisam mais de uma invasão tradicional. Hoje, eles podem destruir o exército inimigo em 1 hora sem violar suas fronteiras. E foi exatamente isso que fizeram. 3:45. Os contornos pesados dos tanques americanos permaneciam no horizonte. Parecia que a poeira do deserto sírio ainda não havia assentado após a tempestade aérea. Nesse momento, a Operação Grey Sweep entrou na fase final, a invasão terrestre, que deveria destruir os restos da infraestrutura de drones do Irão e demonstrar que os Estados Unidos podem não só destruir à distância, mas também avançar sem medo de represálias. 80 tanques M1A2 Abrams, SEP-V3 com proteção ativa, Trophy, avançavam em forma de cunha de combate. Eles eram acompanhados por colunas de mais de 3.000 soldados, a maioria dos quais já havia servido em campanhas no Afeganistão e no Iraque. Eles eram acompanhados por veículos de combate de infantaria M2A3 Bradley. O MQ-9 Reaper transmite informações táticas para as miras e capacetes dos comandantes em tempo real. A defesa iraniana.
Depois de terem sido cegados e desenergizados durante a noite, os únicos focos restantes estavam confusos, oprimidos e incapazes de se comunicar. O primeiro confronto ocorreu no sul de Bandeirabas, às 4h07 da manhã. Uma companhia americana deparou-se com uma instalação fortificada com explosivos, armas antitanque e armas antiaéreas. No entanto, nos primeiros 30 segundos, o sistema Abrams entrou em ação. Projéteis guiados de 120 mm destruíram as paredes de betão, transformando a fortificação numa cratera com uma temperatura superior a 3.500 psi. As pessoas que sobreviveram tentaram fugir, mas a infantaria dos veículos blindados de combate varreu todas as salas e corredores. As tropas iranianas tinham outras opções, ou o resultado estava decidido antes do início da operação terrestre. Não, claro que não. Eles ficaram isolados após perderem a comunicação, o rádio, os satélites e a coordenação. Os seus locais são conhecidos. Durante a noite, as suas forças foram destruídas. Utilizam armas obsoletas. Embora as unidades locais das forças especiais iranianas tenham agido como guerrilheiros, foram ineficazes. Metralhadoras automáticas montadas em veículos blindados, utilizando IA para mira instantânea, impediram qualquer tentativa de fuga. Durante uma das incursões, os americanos descobriram um bunker subterrâneo que anteriormente era usado como laboratório de montagem de drones Shahed. No interior, encontram-se 33 drones inacabados, servidores de dados, dispositivos encriptados e baterias refrigeradas. Em 17 minutos, toda a localização foi minada com C4 e explodida. Nos Emirados Árabes Unidos, foi registrado um pico de atividade sísmica. Nesse momento, as colunas de Abrams continuavam a avançar. Avançaram mais de 14 quilômetros em 5 horas. 17 pontos fortificados foram limpos, 60 soldados iranianos foram neutralizados e 5 oficinas de montagem em funcionamento foram destruídas. No entanto, a destruição da arquitetura de resistência foi mais do que uma simples operação de limpeza. Todos os tubos de abastecimento de combustível foram destruídos. Todos os trilhos dos drones foram dobrados, todos os abrigos considerados casas seguras foram destruídos. A rede de ontem desapareceu. É possível que a infraestrutura possa ser restaurada no futuro, ou a Grey Sweep significa que o programa de drones do Irão foi interrompido. Esta é uma fase irreversível, considerando o grau de destruição. Mesmo que o Irão tente reconstruir a sua indústria, enfrentará uma escassez de componentes, especialmente devido às novas sanções da UE impostas no mesmo dia, logística instável e vigilância constante dos Estados Unidos. Às 6h30 da manhã, quando as últimas colunas de Abrams pararam diante dos escombros de uma das mais importantes fábricas de drones perto de Hormozgan, ficou claro que em um único dia, os Estados Unidos realizaram um dos contra-ataques mais complexos e rápidos da história da civilização moderna. Sem a intervenção de exércitos com milhares de soldados, sem o uso de forças aéreas, sem baixas. No entanto, as consequências são enormes. A revista Jane's Defense Weekly relata que mais de 40 UAVs, incluindo Shahed 129, Shahed 149 e Mohajer 6, foram destruídos localmente. 12 importantes instalações militares no Irão não foram restauradas, e mais de 1.000 soldados morreram, ficaram feridos ou foram feitos prisioneiros. Além disso, numa única noite, toda a espinha dorsal de drones do Irão ruiu. Será que isso significa que os Estados Unidos irão desenvolver uma nova doutrina militar baseada na superioridade digital, precisão e velocidade? Em termos de ação, sim. Não foi tão chocante e assustador como o exemplo do Iraque em 2003. Foi uma intervenção cirúrgica direcionada às capacidades do inimigo e não ao território. De acordo com imagens de satélite tiradas em 17 de julho, nenhuma das instalações incluídas na lista do Pentágono sobreviveu. Ele se acalmou. A poeira baixou. As novas fronteiras eram marcadas pelo silêncio. No entanto, não era um silêncio tranquilo. Após o domínio, tudo estava silencioso.
Mesmo especialistas experientes ficaram chocados com a escala da destruição quando os últimos incêndios irromperam sobre as ruínas dos hangares de drones do Irão às 6h30 da manhã. Em menos de 24 horas, os Estados Unidos lançaram um ataque quase equivalente a uma demonstração nuclear, mas sem radiação. O ataque não foi contra a população, mas contra as capacidades. No entanto, as perdas iranianas foram igualmente significativas. 12 importantes instalações militares nas províncias de Hormozgan Fars e Yazd foram completamente destruídas, de acordo com dados de satélite da Lockheed Martin e relatórios de inteligência da NATO. Mais de 1.000 soldados foram mortos, feridos ou capturados. Foram destruídos 40 UAVs modernos, incluindo Shahed 136 e Mohajer 10. 5 centros de comando Lir-3, que serviam como o cérebro do sistema de drones iraniano, foram completamente destruídos. Isso significa o fim do programa de drones iraniano ou apenas uma pausa para repensar a estratégia. Os especialistas em defesa em Berlim, Londres e Washington concordam, não se trata de um fracasso tático, mas de um colapso estrutural. Não foi a quantidade, mas a precisão que destruiu o programa que existia há quase 2 décadas. Depósitos de combustível e linhas de montagem foram destruídos, e centros de comando foram destruídos. Além disso, o Irã perdeu um componente importante que era motivo de pavor. O medo associado ao ataque dos drones desapareceu. Em seu lugar, restam crateras fumegantes e pedaços de equipamentos eletrônicos inutilizados. Entretanto, o efeito econômico não demorou a fazer-se sentir. Já ao meio-dia de 17 de julho, os preços do petróleo Brent subiram 8,3%. Como resultado do bloqueio temporário do Estreito de Hormuz, por onde passa até 20% do petróleo mundial, os mercados de Tóquio a Nova York estão em pânico. Enquanto as ações das gigantes petrolíferas sauditas disparavam, a Bloomberg noticiava um aumento vertiginoso dos contratos a prazo. Foi convocada uma sessão extraordinária do Conselho de Segurança da ONU. No entanto, ninguém se pronunciou, nem mesmo os países que normalmente confiam no Irão. Nem a China, nem a Rússia expressaram oficialmente o seu descontentamento com as ações do ZEUA. O único que expressou preocupação foi o Iraque, cujo espaço aéreo foi usado durante a operação. Por que razão nem mesmo os aliados do Irão fizeram declarações em voz alta? Será possível que após uma catástrofe como esta, ninguém queira se envolver com os que foram afetados? A resposta é óbvia. É do conhecimento geral que os Estados Unidos podem destruir a infraestrutura estratégica de qualquer país sem recorrer a tropas terrestres, campanhas prolongadas e vítimas entre a população civil. Isso acrescentou mais um motivo para a contenção global. Ninguém quer ser a próxima vítima. Mas, dentro dos próprios Estados Unidos, surgiu um tipo diferente de tensão. Apesar de a administração Trump ter tentado apresentar o ataque como inevitável e moderados senadores democratas, e alguns analistas já o caracterizaram como rude. Dentro da Casa Branca, surgiram rumores de que o Pentágono propôs uma opção menos dura, atacando a logística e os armazéns em vez de toda a infraestrutura. No entanto, apesar das potenciais consequências internacionais, o presidente insistiu pessoalmente na demolição total. A estratégia de Trump é um meio eficaz de intimidação, ou uma linha perigosa que leva a uma escalada descontrolada. Andrew Morris, analista da The Atlantic, observou diretamente: este é um aviso não só para o Irão, mas também para a China, especialmente à luz dos acontecimentos tensos no Estreito de Taiwan. Na verdade, o porta-aviões USS Ronald Reagan mudou de rota e entrou na zona de 120 milhas da costa da China ao mesmo tempo que o ataque ao Irão. Washington está claramente convencido de que a força funciona quando não se esconde. Entretanto, nas ruas de Teherão reina o choque.
As pessoas assistem à televisão enquanto vídeos filmados por satélites americanos a partir de crateras são divulgados nas redes sociais. Embora os canais estatais tentem evitar mostrar a dimensão da catástrofe, o Instagram e o Telegram já estão repletos de fotos de colunas militares destruídas, hangares em chamas e Shahed destruídos carregados no sistema, mas que não chegaram a decolar. Acha que o Irã se comprometeu ao atacar primeiro o comboio dos Icais e Maizil? Ou havia outra possibilidade? Muitos no Ocidente acreditam que o Irã superestimou a sua importância. O ataque não foi apenas contra o comboio, mas também contra a imagem dos Estados Unidos. Além disso, a resposta foi fria, embora desigual. O Irã falou na linguagem das ameaças, afirmou uma fonte dos serviços secretos. Os Estados Unidos da América responderam na linguagem da realidade. Assim, ninguém exige um segundo ataque quando a fumaça se dissipou e os equipamentos deixaram as bases destruídas. Como afirmou um representante do Pentágono, o ataque foi tão forte que não sobrou nada que valesse a pena atacar novamente. O mapa geopolítico do Médio Oriente mudou drasticamente nas 48 horas seguintes à Operação Grey Sweep, a tal ponto que mesmo analistas experientes da RAND e da Chatham House tiveram dificuldade em encontrar analogias. No Irã, nada acontece. Washington comemora um triunfo discreto. Em Pequim e Moscovo, há muita preocupação. Além disso, nos quartéis generais da OTAN está a ser feita uma análise minuciosa da última doutrina militar dos Estados Unidos. Esta operação tornou-se um símbolo de uma nova era, uma guerra relâmpago baseada na precisão, coordenação e superioridade na gestão de dados e não na superioridade numérica. Nenhum soldado americano morreu em um único dia. Nenhum caça foi atingido. No entanto, a infraestrutura de drones foi completamente paralisada e 60% da frota não tripulada do Irã foi destruída. A economia do país entrou em colapso e sua estratégia militar tornou-se obsoleta. Será que este estilo de guerra marca o início de intervenções cirúrgicas e o fim das campanhas prolongadas? Sim, a julgar pela reação dos círculos militares dos Estados Unidos. No seu breve relatório, o comandante do Comando Central do ZEUA CENTCOM afirmou: "Não vamos mais gastar anos e milhares de milhões para manter territórios. Simplesmente não permitimos que o inimigo continue a disparar." No Pentágono, este método é chamado de contracapacidade, e é uma estratégia que destrói não os combatentes, mas os instrumentos que lhes permitem existir. O Irã agora compreende cada ato de agressão custar-lhe-á a indústria, e não apenas a vida de alguns soldados, afirmou o conselheiro de Segurança Nacional numa entrevista à Fox News em 19 de julho. No entanto, a tensão no campo político interno do DEUA está a aumentar. Apesar do sucesso externo, senadores da oposição chamam a atenção para semelhanças perigosas com crises anteriores. Fora da Casa Branca, eclodiu um conflito entre militares que defendem uma resposta mais moderada e os falcões da administração Trump, segundo o político. Alguns generais consideram que esse estilo de guerra dá ao presidente demasiado poder, permitindo-lhe agir sem o mandato do Congresso para uma operação em grande escala. Será que a Grey Sweep será um precedente que dará início a futuras guerras pontuais sem a participação da opinião pública e do parlamento? O sinal é claro para os aliados. O Reino Unido, o Japão e Israel afirmaram que apoiam totalmente as ações do ZEUA e consideram necessário conter regimes agressivos. Embora a Alemanha e a França tenham expressado cautelosas preocupações, reconheceram que a operação foi tecnicamente bem-sucedida. As respostas em Moscovo e Pequim foram diferentes. Após a destruição da infraestrutura do Irã, o contra-torpedeiro chinês Changsha entrou nas águas do Golfo de Omã e o exército russo em Latáquia foi colocado em estado de alerta. Os Estados Unidos estão prontos para destruir tecnologias que não lhes obedecem, escreveu o jornal estatal chinês Global Times.
Este comentário não foi feito por acaso. Afinal, o Irã utilizou tecnologia chinesa para produzir vários tipos de drones Shahed. Existe a possibilidade de que esta operação seja uma mensagem oculta para Pequim, especialmente em relação a Taiwan e ao Mar da China Meridional? Sem dúvida. É isso que distingue a Grey Sweep de todas as campanhas anteriores. É mais do que uma simples resposta a um ataque. A nova linguagem tem um grande poder. Sem avisos prévios, declarações públicas ou esforços. Uma simples demonstração tecnológica mostra que os Estados Unidos estão a observar e a compreender, e que ninguém poderá defender-se se decidirem atacar. Não é uma derrota para o Irão, é um trauma grave para o mito nacional. 1000 vezes maior do que após o ataque com mísseis de Israel contra uma instalação nuclear em Osirak em 1981. A economia do país entrou em colapso e a confiança nas forças armadas e nos sistemas de defesa foi destruída. Enquanto isso, os iranianos comuns se perguntam quem deu a ordem para atacar a coluna americana. Além disso, por que as pessoas devem ser responsabilizadas se foi um erro? O que você acha? O ataque ao comboio americano foi justificado ou foi um erro fatal que mudará todo o equilíbrio no Oriente Médio agora? Os Ewarua permanecem em silêncio. Não há conferências de imprensa nem discursos festivos. Apenas um breve comunicado: a operação foi concluída. Não há baixas. Não é necessária uma segunda fase. Os alvos foram destruídos. O poder está nisso. 3 dias após o ataque, o Irã não se pronuncia na internet. As comunicações por rádio são escassas. Os canais militares não estão a funcionar. No entanto, os satélites registram que o equipamento começou a ser evacuado na região de Isfahan. As fábricas não estão a funcionar. Os centros de radar não têm funcionários. Tudo isto significa que o inimigo percebeu que perdeu não só a batalha, mas toda a estrutura da guerra futura.